noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe e nos ajude aí a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, claro, a palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós faremos uma viagem proclamadora. E essa viagem não começa leve. Ela começa com uma pergunta implícita. O que você faz com aquilo que Deus revela a você? Porque existem dois tipos de pessoa: aquelas que querem ouvir e aquelas que estão dispostas a carregar. E hoje nós não estamos falando apenas de ouvir, nós estamos falando de receber, absorver e proclamar. Então eu te faço um convite: embarque conosco nessa viagem, porque essa não é apenas uma viagem sobre o que João viu, é uma viagem sobre o que ele recebeu, sobre o que ele teve que carregar e sobre o que ele foi chamado a anunciar. Então, aperte os cintos, porque antes de decolarmos, nós precisamos entender exatamente onde nós estamos na nossa jornada. Na viagem anterior, nós atravessamos um dos cenários mais intensos do Apocalipse. O capítulo 9 foi uma viagem caótica. E se você não fez essa viagem conosco, pare agora, volta lá e embarque nessa viagem antes de continuar aqui. Depois você volta aqui e continua daqui da onde você parou, Então, como eu estava dizendo, no capítulo 9, nós vimos uma liberação de juízo sem precedentes. O tormento, a destruição, sofrimento, caos espiritual e físico. E mesmo assim, o texto ele é claro. O homem não se arrepende, mesmo diante da dor, mesmo diante do juízo, mesmo diante da evidência. O coração ele permanece endurecido. E agora chegamos a um ponto crítico. A sexta trombeta já foi tocada. O juízo está em andamento. E a expectativa natural seria aqui que a sétima trombeta soasse imediatamente. Mas não é isso que acontece. Deus ele interrompe. E essa interrupção não é um detalhe, não é um intervalo vazio. É uma ação intencional do céu. Porque antes do juízo avançar, Deus ele reposiciona a mensagem. Antes do fim se intensificar, Deus ele levanta uma proclamação. Antes da história alcançar o seu clímax, Deus ele levanta um proclamador. É exatamente aqui, entre a sexta e a sétima trombeta, que a nossa viagem vai começar. Uma viagem proclamadora. E agora sim, com tudo preparado, vamos lá abrir a nossa Bíblia, pois a nave ela vai decolar. E como de costume, iniciamos a nossa jornada no versículo 1. Hoje estamos no capítulo 10 de Apocalipse. João, ele nos leva a um novo cenário. Se antes nós vimos destruição sendo liberada, agora nós veremos o céu se manifestando novamente com autoridade. E o texto, ele diz o seguinte: Então
vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. João, ele vê um anjo poderoso, mas aqui já começa algo importante. Esse não é um anjo comum. A descrição que João faz, ela é carregada de símbolos que apontam para autoridade, glória e presença divina. Vamos olhar com atenção aqui aos detalhes. Ele está envolto em uma nuvem, que simboliza a presença de Deus. Ele está com um arco-íris sobre a cabeça, que representa a aliança e a misericórdia, que estão descritas lá em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 13, logo após o dilúvio. Diz assim: coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. E ele também está com o rosto como o sol, que mostra a glória manifesta de Deus. Como vemos também lá em Mateus, no capítulo 17, no versículo 2, lá no Monte da Transfiguração. Diz assim: enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Por fim, ele tem os pés como colunas de fogo, que significa juízo, firmeza e santidade. Ou seja, não é apenas um mensageiro, é um mensageiro que carrega a assinatura do próprio céu. E aqui nós começamos as leituras teológicas, as interpretações escatológicas. A visão futurista dispensacionalista defende que esse é um anjo literal, de altíssima autoridade, enviado diretamente por Deus, e não é o Cristo, mas reflete a glória divina. A visão preterista, ela associa essa figura a uma manifestação simbólica ligada ao juízo sobre Jerusalém. Já a visão historicista interpreta como uma representação de intervenções divinas ao longo da história da igreja. E os idealistas, eles veem essa imagem como um símbolo do poder e da soberania de Deus atuando no mundo. Agora, independentemente aí da linha, todas elas convergem em algo principal. O céu, ele não perdeu o controle. Depois do caos do capítulo 9, Deus, ele continua governando. Depois do juízo, Deus continua presente. Depois da destruição, Deus, ele continua falando. E aqui começa algo novo. Não é apenas o juízo, é a preparação para uma proclamação. Porque antes da mensagem ser entregue, o céu, ele se manifesta com autoridade. E isso nos ensina algo poderoso. Deus, ele não envia uma palavra sem antes estabelecer a autoridade sobre ela. Agora, no próximo versículo, algo sai das mãos desse anjo e muda completamente o rumo da visão. No versículo 2, a visão ela começa a se tornar ainda mais específica. Se no versículo anterior nós vimos quem desce com autoridade, agora nós veremos o que ele carrega nas mãos. O texto diz assim: tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra.
Então, aqui nós temos dois elementos aqui extremamente importantes. Primeiro é o livrinho aberto, né? E depois é a posição do anjo, né? Sobre o mar e a terra. É diferente do capítulo 5, né? Onde o livro estava ali selado, né? Agora o livro está aberto. Isso muda tudo, né? Porque aquilo que antes estava oculto, agora está sendo revelado, né? Aquilo que estava sendo selado, agora está acessível. E como as diferentes interpretações teológicas, elas veem isso, né? Os futuristas e dispensacionalistas, eles veem o livrinho como uma representação de uma porção específica da revelação divina, né? Agora liberada para execução e proclamação. Já os preteristas, né? Eles associam a revelação dos juízos iminentes, né? Sobre Jerusalém. E os historicistas, eles veem como a representação da palavra de Deus sendo progressivamente, né, compreendida aí ao longo da história, né? E os idealistas, né, eles entendem, né, que o livrinho ele simboliza a revelação espiritual disponível ao povo de Deus, né? Então, apesar aí das diferenças, né, entre as interpretações, todas elas convergem em um ponto central, né? Deus ele está revelando algo que não está fora do seu controle, né? E todos, né, todas reconhecem que essa revelação ela vem de Deus e está sob a sua autoridade, né? E isso nos traz uma segurança poderosa, né? Porque em meio a tantas interpretações, a soberania de Deus ela não muda, né? Agora, sobre a posição do anjo ali, sobre o mar e a terra, né? Não é só um detalhe visual, é uma declaração de autoridade, né? Um pé no mar e outro pé na terra, ou seja, não existe área fora do domínio de Deus, não existe território neutro, não existe espaço fora da soberania divina, não existe lugar onde Deus não governa. Depois do caos do capítulo 9, isso aqui é uma afirmação poderosa, né? O juízo, ele não é descontrole, né? O juízo, ele está sob a autoridade de Deus, né? E ele não apenas revela, né? Ele revela com autoridade sobre todas as coisas. E aqui começa um contraste importante. Enquanto o mundo está perdido aí em meio a vozes, informações e confusão, Deus apresenta uma revelação clara, né? Aberta e acessível, né? E isso prepara o terreno para algo que precisamos entender. Nem toda informação é verdade, mas toda verdade vem de Deus. Agora, vamos olhar para o mundo atual, né, e perceber que nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta confusão, né? Antes de avançarmos aí com o texto, eu preciso abrir aqui um parênteses, porque aquilo que acabamos de ver, né, o livrinho aberto, né, nos conecta diretamente com a realidade, né, que estamos vivendo hoje. Nós estamos na era da informação. Nunca tivemos tanto acesso a conteúdo como agora, né? Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos
tão expostos à distorção, né, da verdade, né? Uma notícia recente, né, que saiu aí, foi publicada na Agência Brasil, revelou um dado alarmante, né? Conteúdos falsos criados por inteligência artificial mais do que triplicaram entre 2024 e 2025, né? Com um crescimento superior a 300%, ou seja, nós estamos falando, né? Não estamos falando apenas de fake news, né? Estamos falando de uma nova geração de desinformação, né? Mais sofisticada, mais consciente e mais difícil de identificar, né? Mas existe um outro problema aí, um problema mais silencioso, é a distração. Porque não é só a mentira que nos afeta, né? É o volume de informação, a quantidade, né? E, claro, a qualidade, né? Dessas informações, né? Hoje, nós não temos apenas dificuldade de encontrar a verdade, nós temos dificuldade de manter o foco nela. São notificações o tempo todo, notícias no tempo todo, vídeos, né? A todo momento. E quando percebemos, a nossa mente ela está cheia, né? Está caótica, mas o coração está vazio. E isso gera um perigo espiritual muito sério. Porque enquanto nós estamos aí ocupados, né, consumindo conteúdo, nós deixamos de meditar naquilo que realmente transforma. E a palavra já nos alertava sobre isso desde lá de trás, desde Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Perceba, não é ler de vez em quando, não é ouvir quando sobra tempo, é meditar dia e noite. E aqui entra uma decisão prática, porque não é que a informação ela esteja errada. Nós precisamos estar atento ao mundo, né? Mas também existe uma ordem aí, né? Primeiro a verdade, depois as notícias. Primeiro a palavra, depois o restante, né? A própria palavra diz: primeiro o reino dos céus, né? E quando essa ordem se inverte, a alma ela se perde em meio do ruído, né? E talvez hoje, sem perceber, muitos estão mais discipulados aí pelo algoritmo do que pela palavra de Deus em si, né? E isso precisa ser ajustado, né? Que enquanto o mundo produz informação, Deus continua revelando a verdade, né? E agora sim, nós vamos voltar aí ao texto, né? Demos uma longa aí, né? Parada aí fora dele, né? Porque depois desse cenário aí, João ele vai nos mostrar algo que quebra a expectativa humana. Nem toda a revelação está disponível ao homem. Nos versículos 3 e 4, né, a visão ela avança e o ambiente espiritual ele se torna ainda mais intenso, né? Se antes nós vimos o anjo descer com autoridade, com o livrinho aberto, né, posicionado ali sobre a terra e o mar, agora nós vemos uma manifestação, né, que rompe o silêncio. O texto diz assim: deu um forte grito como o rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever,
mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Então João ouve um brado, e esse brado é comparado ao rugido de um leão. Isso não é apenas um som forte, né? Isso é uma declaração de autoridade, né? É um anúncio que carrega peso, domínio, soberania, né? O céu, ele não está sussurrando, o céu ele está proclamando. Então, algo ainda mais impressionante acontece. Após esse brado, 7 trovões respondem, né? E eles falam, né? Existe um conteúdo ali, existe uma mensagem. E João, ele entende o que foi dito, tanto entende que ele se prepara para escrever. Mas pela primeira vez em todo o Apocalipse, João é impedido, certo? Uma voz, né, do céu interrompe e diz: guarde em segredo, né? E não as escreva. Isso quebra completamente o padrão do livro, porque até aqui João recebe e registra, mas agora ele recebe e não pode transmitir. Isso nos revela um princípio espiritual profundo, né? Nem tudo o que Deus comunica é para ser divulgado. Nem tudo que é revelado no céu é autorizado a ser registrado na terra. Existe revelação, né? Mas também existe retenção. Dentro da perspectiva futurista, esses 7 trovões, eles representam aspectos do plano de Deus que permanecem ocultos aí, né? Até que o tempo determinado, né, chegue, né? São mistérios que fazem parte da consumação, mas que ainda não foram revelados à humanidade. Na linha preterista, né, esse momento ele é compreendido como elementos do juízo, né, que se cumpririam, né, no contexto do primeiro século, né, mas que não foram registrados porque não era necessário, né, para a edificação da igreja. E já na abordagem aí, historicista, né, entende-se que esses trovões eles podem representar eventos ou períodos da história que não foram detalhados aí na revelação bíblica, né, mas que fazem parte do agir de Deus ao longo do tempo, né? E na visão idealista, esse momento revela um princípio espiritual, né? É muito claro, Deus, em sua soberania, ele estabelece limites, né, ao conhecimento humano, né? E aí decide o que será revelado e o que permanecerá em oculto, né? E apesar das diferenças aí entre as leituras, todas elas convergem em algo essencial. Deus não revelou tudo, e isso confronta diretamente o nosso tempo, porque nós vivemos em uma geração que acredita que precisa saber de tudo, né? Que busca resposta para tudo e que quer ter acesso a tudo, né? Mas o céu, ele estabelece um limite, né? Como está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece, e não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre
por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. E isso nos ensina algo poderoso. Maturidade espiritual não é saber tudo, é confiar em Deus mesmo quando nem tudo foi revelado. Por enquanto, o homem moderno ele se desespera por respostas, né? Deus ele continua soberano, revelando o que precisa ser revelado e ocultando o que ainda não é tempo. E isso prepara o terreno para o que vem a seguir, porque depois do que foi ocultado, algo será declarado com total clareza. E essa ideia de que nem tudo pode ser revelado, de que nem todo conhecimento está aí disponível, né? De que existem limites, né, estabelecidos por Deus, nos leva a uma reflexão interessante, que também aparece, né, em algumas narrativas aí do nosso tempo. Um exemplo disso é o filme A Chegada, né? Esse filme ele foi dirigido por Denis Villeneuve, né? E ele é estrelado pela Amy Adams, né? Nós, né, ao acompanharmos a história aí, né, nós vemos que a história ela acompanha aí uma linguista, né, que é chamada para se comunicar com seres extraterrestres que chegam à Terra. E o ponto central da história não é apenas o contato, é a linguagem. É porque à medida que ela começa a compreender, né, a forma como esses seres se comunicam, algo começa a acontecer com a mente, né? Com a mente dela. Ela passa a perceber o tempo de forma diferente. Ela começa a acessar informações que antes não estavam disponíveis, né? E ela passa a ver além do presente, né? Só que esse conhecimento ele não vem de forma leve, né? Ele não vem apenas como uma descoberta, né? Ele vem com peso, né? Ele vem com, né, uma carga. Por quê? Ao entender mais, ela também passa a carregar mais. E isso nos conecta diretamente com o que vimos aqui em Apocalipse. João viu, João entendeu, mas João ele foi impedido de revelar. Porque existe uma diferença aí entre ter acesso ao conhecimento e estar autorizado a transmiti-lo. E o filme ele trabalha exatamente nessa tensão. Até que ponto o ser humano ele está preparado para aquilo que ele descobre, né? Até que ponto conhecer mais significa de fato estar pronto para lidar com isso. E espiritualmente, isso nos confronta, né? Porque muitas vezes nós pedimos mais revelação, né? Nós pedimos mais entendimento, né? Mais respostas, né? Mas não perguntamos, né? Se estamos preparados para carregar aquilo, né? Porque o conhecimento no reino de Deus ele não é apenas informação, né? Ele é responsabilidade, né? E Apocalipse 10 ele nos mostra exatamente isso. Existe conteúdo que João ouviu, mas não foi autorizado a compartilhar, né? E isso nos ensina algo essencial. Deus ele não revela tudo de uma vez e nem revela tudo para todos. Ele revela no tempo certo, na medida certa e para o propósito certo. E isso prepara o cenário para o que vem a seguir, porque depois de mostrar, né, que há limites, né, para a revelação, Deus ele vai declarar algo que não está mais oculto, né? Lá nos versículos do 5 ao 7, né,
a visão, ela avança mais uma vez. E se antes nós vimos que há coisas que Deus decide ocultar, agora nós veremos que há coisas que Deus decide declarar com total clareza. E o texto diz assim: Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o sétimo selo tocar, uma trombeta, sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. Aqui a cena muda de intensidade. O anjo levanta a mão ao céu e faz um juramento. Isso não é simbólico, no sentido fraco. Isso é uma declaração solene. E como se o céu estivesse dizendo: isso agora é definitivo. Isso, esse juramento aí foi feito por aquele que vive para todo sempre, o Criador de todas as coisas. Ou seja, não há autoridade maior, não há instância acima, não há possibilidade de reversão. Então vem a frase central desse trecho: já não haverá demora. Isso é extremamente forte, porque até aqui nós vemos um intervalo, vemos um aparente atraso, um espaço aí, no cumprimento final. Mas agora o tempo de espera ele chega ao limite. O plano ele entra na sua fase final. Dentro da perspectiva futurista, esse momento ele marca a transição para a consumação dos juízos finais, indicando que a sétima trombeta ela dará início a uma etapa conclusiva do plano de Deus na história. Já na visão preterista, essa declaração ela é interpretada como a eminência de algo que do cumprimento do juízo sobre Jerusalém, no contexto do primeiro século, onde aquilo que foi anunciado pelos profetas se concretizaria sem mais adiamentos. Na leitura historicista, essa fala ela aponta para momentos decisivos aí ao longo da história, É onde Deus, ele intervém de forma mais evidente, conduzindo aí os acontecimentos ao cumprimento do seu propósito. Já na abordagem idealista, essa declaração ela revela uma verdade contínua, Deus ele conduz a história, para um final determinado. E esse final ele não será adiado além do tempo estabelecido por ele. Apesar das diferenças, todas essas leituras elas convergem em algo muito claro. Deus tem um tempo determinado, e esse tempo ele não falha, porque aos olhos humanos parece que demora, parece que se estende, parece que não acontece, mas aqui o céu declara: não é atraso, é cumprimento no tempo certo. Então, vem aí a segunda declaração: o mistério de Deus se cumprirá. Esse mistério não é algo desconhecido, é algo que já foi anunciado por aí, aos profetas, ao longo das Escrituras. É o plano de Deus para a história,
é a consumação, é o juízo, é o estabelecimento definitivo do seu reino. E agora, esse plano ele entra numa fase final, né? E isso nos confronta diretamente, porque nós vivemos em um tempo, né, em que as pessoas elas dizem: ah, mas já faz tanto tempo, né? Nada acontece, né? Será que realmente, né, vai acontecer? É um cuidado aí, né? Que as pessoas têm aí, né? Mas o céu, ele responde, né? Vai, né? E não haverá mais demora. Isso, né, nos ensina algo poderoso. Deus, ele não se atrasa. Deus cumpre. E quando ele decide agir, ninguém pode impedir. E isso prepara o cenário para um próximo momento da visão. Porque depois dessa declaração solene, algo pessoal acontece com João, né? E essa declaração, não haverá mais demora, nos leva a uma percepção, né, muito clara no nosso tempo. Nós estamos vivendo uma sensação global de aceleração. Tudo acontecendo assim mais rápido, né? De decisões sendo tomadas mais rápido. As mudanças elas vão acontecendo sim em uma velocidade que muitas vezes nós nem conseguimos acompanhar, né? Nós vivemos aí com a sensação de que o tempo ele está passando cada vez mais rápido. E os anos eles parecem mais curtos, né? Os dias eles passam mais rápido. E muitas vezes, né, quando nós percebemos, aí o tempo já se foi, né? Já passou. Uma matéria recente aí que saiu no Gizmodo Brasil explica exatamente isso, né? Ela mostra que o nosso cérebro, né, ele não mede o tempo como um relógio, né? Mas sim com base na quantidade de experiências e estímulos que processamos, né? Ou seja, quanto mais detalhes, né, o cérebro ele registra, mais longo o tempo parece. E quanto mais detalhes, né, mais o tempo parece comprimido, né? E isso explica aí, né, muito da nossa realidade, porque nós estamos vivendo dias de excesso, né? Excesso de informação, excesso de estímulos, excesso de distrações, né? Mas o tempo, né? Ele é, ao mesmo tempo, né? Nós temos pouca profundidade, né? E o resultado é essa vida aí, né? Esse, né? É essa vida cheia de coisas, né? Mas uma sensação de tempo vazio, né? E isso gera um efeito espiritual muito sério, porque enquanto estamos ocupados com tudo, deixamos de perceber o essencial. E aqui entra algo poderoso, né? A própria matéria aponta que as expectativas novas, né? As experiências novas, elas, atenção e envolvimento aumentam a percepção do tempo, ou seja, aquilo que ocupa a nossa mente define como vivemos o tempo. E agora, isso se conecta com a palavra, né? Como vemos lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: há um tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Perceba aí o contraste. Enquanto o mundo vive, né, com a sensação de aceleração, Deus continua operando em ciclos perfeitos, né? Enquanto o homem ele se sente aí pressionado pelo tempo, Deus ele governa o tempo, né? Porque no fim
não é o tempo que está fora de controle, né? É a percepção humana que está desordenada, né? E isso nos confronta aí, porque se o nosso tempo, né, ele está sendo consumido por tudo, onde está a palavra, né, dentro disso, né? E Apocalipse 10, né, ele nos lembra, né, não haverá mais demora, não haverá mais demora, né? Não porque o mundo acelerou, mas porque o plano de Deus ele está sendo cumprido no tempo exato. E a pergunta que fica é: você está vivendo distraído ou está atento ao que Deus está fazendo nesse tempo? Agora a visão muda, né? Novamente, né? Nós temos aí uma mudança aí de visão, porque aquilo que foi declarado sobre o tempo agora está sendo declarado, né? Pessoalmente, né? Se torna algo pessoal, né? E agora, nos versículos do 8 ao 10, a visão ela deixa de ser apenas contemplativa, ela se torna profundamente pessoal. Diz assim: a voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo no meu estômago. Né? E aí, nós vemos, né, que aconteceu aqui uma mudança radical. Né? João, ele deixa de ser apenas um espectador, ele se torna participante da revelação. Ele não apenas vê o livro, ele recebe o livro e não apenas recebe o livro, ele come o livro. Isso não é simbologia aleatória, isso é linguagem profética, né? Porque isso já aconteceu antes. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, né? No versículo 1, diz assim: a voz me disse, filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Né? Ele é chamado aí para comer o rolo antes de falar para o povo. Né? E o significado é claro, a palavra de Deus ela precisa ser internalizada antes de ser proclamada. Não é só repetir, não é sobre absorver, né? Não é sobre falar por falar, é sobre carregar aquilo que foi recebido. Então, vem o ponto mais profundo desse trecho. O livro, ele é doce, né? E amargo, né? Ele é doce na boca, né? Porque a palavra de Deus, ela é boa. Ela traz vida, ela traz revelação, traz sentido, mas é amarga no estômago, porque carregar essa palavra tem um custo, porque ela confronta, ela pesa, ela expõe, né? Ela exige posicionamento, e isso revela uma verdade que muitos não querem aceitar. Né? Receber a palavra é prazeroso, mas viver e proclamar a palavra é desafiador. Dentro da perspectiva, né, futurista, esse ato ele representa o preparo de João para continuar profetizando aí sobre os acontecimentos finais, né? Agora, com uma compreensão, né,
mais profunda e direta aí da revelação. Na visão preterista, né, esse momento ele é interpretado como uma assimilação da mensagem de juízo que seria, né, proclamada aí no contexto do primeiro século, aí, trazendo tanto o impacto da verdade, né, quanto o peso das consequências, né? E na abordagem historicista, eles veem aqui o símbolo da igreja assimilando a palavra ao longo da história, né? Experimentando tanto o consolo, né, quanto a dificuldade de viver e de anunciar essa verdade aí em diferentes épocas. E na linha idealista, né, esse episódio revela um princípio espiritual, né, contínuo, né? A palavra de Deus ela é fonte de alegria para quem a recebe, mas também traz responsabilidade, confronto e muitas vezes sofrimento para quem a vive, né? E apesar aí das diferentes abordagens e tudo mais, todas sempre convergem em algo que é essencial, né? A palavra de Deus transforma, mas também pesa, né? E isso nos confronta diretamente, né? Porque hoje muitos, né, muitos querem, né, a parte doce da palavra, né? Querem a promessa, né? Querem o conforto, querem esperança, mas evitam a parte amarga, né? O confronto, a renúncia, a obediência, né? Tudo isso impacta, né? Com o mover aí, né? Mas não existe uma proclamação verdadeira sem a internalização verdadeira. E é aqui que essa viagem começa a tocar pessoalmente, porque a pergunta ela deixa de ser sobre o João e passa a ser sobre nós, né? O que nós estamos falando com a palavra que nós recebemos? Nós estamos apenas ouvindo ou estamos absorvendo, né? Estamos apenas consumindo, né? Ou estamos aí sendo transformados, né? Porque Deus, ele não levanta proclamadores, ele forma proclamadores, né? E isso nos prepara para o último movimento aí do capítulo, que depois de receber, comer e carregar, João recebe uma ordem. Só que essa ideia, né, de receber algo, internalizar e carregar o peso daquilo que foi revelado, não está apenas nas escrituras, né? Também aparece de forma muito clara aí em algumas histórias reais, né? O exemplo disso é o filme do Snowden, né? Que é baseado em fatos reais, né? O filme ele conta a história de Edward Snowden, né? Um analista da inteligência aí que teve acesso às informações extremamente sensíveis, né? Sobre os sistemas de vigilância em massa. Ele viu algo que a maioria das pessoas não via. Ele teve acesso a uma realidade oculta, né? Recebeu conhecimento que estava restrito. E a partir desse momento, a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Porque o conhecimento que ele recebeu não era neutro, né? Não era leve. Era um conhecimento que exigia uma resposta. Então surge aí o conflito, né? Ele poderia ignorar, poderia fingir que não viu, né? Ele poderia aí continuar a vida normalmente, mas ele decide agir, ele decide expor, decide carregar o peso daquilo que ele descobriu, né? E isso tem um custo, né?
ele perde a sua liberdade, se afasta da sua terra e passa, né, a viver sob consequência permanente daquilo que ele decidiu revelar. E isso ele nos conecta diretamente com o que vimos em Apocalipse 10. Né? João, ele não apenas recebeu a revelação, ele teve que carregar essa revelação, porque no reino de Deus, a verdade, ela não é apenas algo que se conhece, é algo que se carrega, né? E isso nos confronta, porque muitas vezes nós queremos saber mais, queremos entender mais, né? Queremos receber mais de Deus, mas não queremos o peso, né, que vem junto com isso, né? Porque quanto mais Deus revela, mais longe, né? Quanto mais Ele revela, maior é a responsabilidade, né? A palavra é doce, né, quando nós recebemos, mas ela se torna amarga quando entendemos o que ela exige de nós. E é aqui que está a diferença entre ouvir e ser transformado. Porque ouvir não muda ninguém, mas carregar transforma tudo, né? Deus, ele não está mais formando ouvintes, né? Deus, ele está formando proclamadores, e isso nos prepara para o último movimento deste capítulo, né? Porque depois de receber, comer, carregar, vem a ordem. E agora, no versículo 11, nós chegamos ao ponto final deste capítulo. Mas não é o fim, né? É um envio. O texto diz o seguinte: então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois de tudo que João viu, depois de tudo que ele ouviu, né? Depois de tudo que ele recebeu, depois de ter comido, né, o livro, vem a ordem, né? É necessário, né? Não é opcional, né? Não é uma sugestão, é uma necessidade. João, ele é chamado a profetizar novamente. Isso é extremamente forte, porque mostra que a revelação ela não termina em quem recebe, né? Ela continua através, né, de quem proclama. João, ele não foi escolhido apenas para ver, ele foi escolhido para falar. Isso fecha perfeitamente o sentido aí dessa viagem, né? Porque em Apocalipse 10 não é sobre o fim dos tempos apenas, né? É sobre o papel do mensageiro no meio do tempo, né? Dentro da perspectiva futurista, essa ordem aponta para a continuidade da revelação profética, né? Preparando aí o cenário para os eventos aí que ainda estão, né? Ainda serão, né, descritos, especialmente aí o que veremos aí no capítulo 11, né? Então, na visão preterista, essa ordem ela é interpretada como a continuidade da proclamação, né, da mensagem no contexto do primeiro século, já alcançando aí, né, diferentes povos dentro do cenário histórico, né, daquele tempo. Na abordagem historicista, isso representa aí a comunidade, né, da missão da igreja, né, a continuidade da missão da igreja, né, ao longo da história, proclamando aí a verdade em meio às nações, né? E na linha idealista, né, essa ordem revela um princípio contínuo, né? O povo de Deus é chamado em todas as épocas, né?
a proclamar a verdade a todos os povos. E apesar aí, né, das diferentes leituras, todas convergem para algo que é essencial. A palavra foi feita para ser proclamada. E isso nos traz de volta, né, para nós. Porque essa ordem ela não ficou apenas com João. Ela ecoa até hoje. Talvez você não esteja diante de nações, de reis, de multidões, mas você está diante de pessoas, de família, de amigos, de ambiente de trabalho. E a pergunta aqui é: o que você está fazendo com aquilo que Deus já te mostrou? Né? Por que não fala, né? Por que não falta informação? Né? Não falta acesso, não falta palavra. O que muitas vezes falta é disposição para responder. E talvez hoje, né, Deus não esteja apenas te mostrando algo. Talvez Ele esteja te chamando para um posicionamento. Porque chega um momento em que não dá mais para apenas ouvir. Né? É necessário responder. Né? E se enquanto você ouvia a mensagem, você percebeu, né, que Deus falou com você, que precisa se alinhar com Ele, que precisa aí dar um passo, né, à frente, esse é o momento. Agora, se você deseja entregar a sua vida a Cristo, né, repita comigo essa oração. Né? Vamos lá. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão, da sua graça. Né? Eu creio que morreste na cruz por mim e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Né? Eu entrego a minha vida em tuas mãos, transforma o meu coração, guia os meus passos. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Me ajuda a caminhar segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você fez essa oração aí com sinceridade, escreva aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor, e seja muito bem-vindo ao corpo de Cristo. Nós estamos aqui para caminhar com você nessa nova vida. E aqui a jornada continua, né? Nessa viagem nós vimos que Deus continua falando, que Ele continua revelando, mas acima de tudo, Ele continua chamando pessoas para proclamar, né? Nós vimos que a revelação ela não é o fim, mas sim o começo de uma responsabilidade, que a palavra ela não é apenas para ser ouvida, é para ser absorvida, vivida e anunciada. E talvez o mais importante dessa viagem não foi apenas entender o texto, mas perceber o nosso papel dentro dele, porque Deus não mudou, Ele ainda revela, Ele ainda confronta, Ele ainda envia. E a pergunta, né, que permanece aqui é: o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Espero, né, que essa viagem aí tenha te levado aí a refletir, né, ou até mesmo te confrontado, né? Nos vemos aí na próxima viagem, hein? Então, como vocês podem ver, né, nós chegamos aí ao fim de mais uma viagem, né? Essa viagem aí proclamadora, né? Espero que vocês tenham gostado. Também, se não gostaram aí, né? Mesmo que não tenham gostado, deixe aí o seu comentário, o seu testemunho, né? Uma crítica, uma sugestão, uma opinião, uma reclamação, um pedido de oração, né? Aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né,
se você realmente tem aí um pedido de oração ou quer que o seu nome esteja aqui no nosso mural da intercessão, né? Escreva aí nos comentários, né? Aqui que nós estaremos aí orando por você e com você, tá bom? E dessa forma, né? Você fará parte aí da nossa tripulação, né? E outra forma também de se tornar aí um tripulante da nave Éticos é se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando aí as nossas viagens, tá bom? E se você ficou até o final, né? Ouça aí a musiquinha de encerramento aí, veja aí o que ela diz, né, para você aí e coloque aí no comentário, né, o que você entendeu, o que ela significou para você. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.